Se você está enjoado de arroz e feijão, você não é carioca, você não é brasileiro, ok? Amados, hoje nós iremos trabalhar aqui com o último. Olha só quanta saudade dá de se despedir. Só que o livro de Timóteo jamais será uma despedida para a gente. Esse livro aqui é um livro em que daqui a pouco a gente bota uma chancela nele de um livro acadêmico. Você vai ver se daqui a um tempo Deus não vai fazer isso. Um livro acadêmico. Por quê? É um livro totalmente compatível com os livros bíblicos, né? Eles não anulam, na verdade, eles são comentários daquilo que estão no livro de 1º e 2º Timóteo, ok? Então nós iremos terminar hoje, gente, com muito lamento, iremos terminar o livro de Timóteo. Talvez você diga, pastor, tem uma conclusão, não dá para fazer mais um. Você faz na célula, né? Você faz na célula essa conclusão que vai ser bacana. Ela emenda também, umas considerações finais, umas palavras que nos exortam, que nos impulsionam, que nos bota mais para frente, tá? Mas hoje a gente vai ficar no capítulo 21. Pergunta, quem trouxe o livro de Timóteo? Meu Deus, vocês são de brincadeira não. Quem trouxe o livro de Timóteo? Agora, quem trouxe procrastinação? Uau! Gente, de verdade, o dedo está assim, no automático já. Olha, quero agradecer aqui pessoalmente as pessoas que vieram mais cedo, né? Alguns conseguiram devido ao trabalho. Ficou um monte de irmãos e irmãs aí ainda, sabe? Até, gente, me perguntaram assim, autógrafo. Eu falei, cara, eu não sou artista, isso é uma dedicatória que a gente faz, né? Eu faço assim, ó, uma saliva nos dedos e faço assim. É aquele carimbo velho que me deram, mas funcional, até hoje, carimbo do feijãozinho, marcou aí a quem me deu, pessoal da mídia. Então, no final, se você não se importar, eu ficarei lá no final e aí completo essa obra aí. Quem quiser ir embora, sem problema nenhum, mas eu irei dar atenção a todos vocês. Ficarei até o último homem. Ok? Ficarei até o último homem, porque hoje o patrocínio é Dom Costelo. Então nós servimos um café ali, quem chegou foi bem alimentado pelo bolo da avó Zilma, né? Marcelo nos presenteou, alguns irmãos me mandaram outros itens aí que aprouve lá na mesa, lá ficou lindo demais, teve bolo, teve café, teve Coca-Cola, teve beijo e abraço de laço, teve tudo ali, ó. Então, gratidão a todos que vieram aí, tá? E os irmãos que quiserem, ao final do culto estarei lá e a gente se abraça lá, esse beijo, se valoriza, se ama, que era bem, amém? Ganhei presente, gente, ganhei presente. A Ana me deu um presente que é divisor de página, acabei nem usando aqui agora, muito bacana, nunca vi aquilo. Irmãos, eu ganhei um buquê de flor da irmã Kika hoje. Eu quico, tu quica, nós quicamos. Cara, a irmã me deu um buquê de flor tão legal, né, gente? Assim. E eu quero também aproveitar, usar um ensejo aqui de falar de ganho. As redes, né, que tiveram aí a hombridade e quiseram nos presentear com os seus singelos presentes aí, nós ficamos muito felizes. Não precisa, mas é necessário também. Não é que precisa ou não, né? Vem do coração de cada um que você... Eu sempre falo que presente não tem data. Eu vou esperar um aniversário para presentear. Presente é todo dia, entendeu? Então, que tudo aquilo que você fez por nós, que o Senhor faça 100 vezes mais sobre a vossa vida aí, ok? Obrigado a todos pelo carinho. No final a gente se vê lá, ok? Amém, Ailton? Quem está com o livro de procrastinação aí? Ainda ganhar um carimbinho? Quem está? Para ganhar um carimbo. Aleluia, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. O pessoal chegava lá com dúzias de livro, né? Assim, ó, tinha gente que chegou com 6, 7, 5 livros. Quero aqui já aproveitar o sorriso do nosso irmão Rafael, dispensar aqui o comentário também, a sua pessoa. O nosso irmão Rafael hoje, ele se despediu do pai dele, partiu com Jesus, recebeu o carinho, um abraço, as condolências de toda essa igreja aqui. A gente se alegra, né, com os que se alegram, choram com os que choram. Então, Deus console o coração seu e de toda a sua família. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos lá, pessoal. Nós iremos no capítulo 21, a página que nos compete hoje é 207, por favor. Quem amou o livro de Timóteo, pessoal? Esse ano Deus fez coisas extraordinárias com a gente, né? Deus nos deu a nossa primeira caravana de Rehobote e estando naquela caravana que eu fiz de estudo de arqueologia, lá em fevereiro, lançou uma caravana das 7 cartas do Apocalipse, né? Lá em Istambul, na Turquia e tal, das 7 igrejas do Apocalipse. E aí, cara, eu tive um voto de ousadia, para quem não quer ir em Israel, eu tive um voto de ousadia. Falei, cara, eu vou conseguir, Deus vai me dar condição de ir. Irmãos, e eu estou indo com minha esposa no final desse mês agora, dia 28,
Só volto no dia 9, vocês estarão aí sendo alimentados pelos vossos pastores também. Eu estou indo lá na igreja de Éfeso, irmãos. E lá, olha como é que Deus é fiel. Eu não terminei o livro de 2 Timóteo, a parte 2, né? E eu vou terminar esse livro lá, a página final. Os demais estão tudo feito, mas a página final, como a igreja está hoje, eu quero falar naquele lugar. Eu quero ter inspiração naquele lugar. Então, no final desse mês, eu estou indo lá para Istambul, irmão, algo inédito. Visitar as 7 igrejas do Apocalipse. Quem quer fazer essa viagem? Ok. Sonho que Deus realiza. Deus me abençoou e estamos indo, eu e minha esposa lá, ok? Representá-los também e voltar com essas mensagens também de lá, ok? Certamente vou pregar sobre as 7 igrejas aqui quando chegar. Não tem dúvida disso. Outra coisa, aproveitando já também, as caravanas estão cheias, né? Paris tem contratos a serem acertados ainda lá. Acredito que não tenha mais vagas, né? De repente você luta aí por 1, 2 vagas, mas não tem mais que isso não. Deixa eu lhe falar um negócio, apesar de já ter um número expressivo lá, mas é que tem muito contrato pendente. Hoje eu estou com 9 pessoas na caravana da corrida, agora em março, né? Março de 2026. Essa caravana da corrida, essa aí, irmãos, me perdoa pegar um pouco desse tempo aqui. Essa caravana é uma caravana muito maravilhosa para você ir. Sabe quem vai nela? O pessoal que está na caravana aí, ó, amanhã vai entrar a esposa do pastor Jarbas, amanhã vai entrar o pastor Murilo, a esposa, um casal de personal deles lá, do pastor Murilo, e a esposa desse casal também, que correm demais, né? E era o sonho deles irem. Talvez vai entrar a doutora, ou me deu certeza hoje, a doutora que fez a minha cirurgia. Então, tem mais 6 pessoas para entrar. Com 9 que já está no grupo, já são 15. Só tenho 5 vagas nessa caravana. Eu acho que ela é uma boa oportunidade. São 9 dias em Jerusalém. Nenhuma outra caravana vocês faz isso, ok? Então, são 3 dias que você já chega em Jerusalém. A Su vai, 3 dias que nós chegamos em Jerusalém, um dia você se adapta no hotel, descansa e tal, no outro dia você retira o kit, você pode ficar livre. Como nós conhecemos Jerusalém, nós iremos fazer um passeio por conta própria nossa, ok? Certamente, Muro das Lamentações, Cidade Velha de Jerusalém, e no 3º dia caravana, a corrida, desculpa, e você descansa depois, né? Eu pretendo fazer, se Deus me der graça, 21 km, né? E aí, depois no 4º ao 9º dia, é tudo peregrinação e lugares novos e inéditos no qual nós nem fomos na primeira. E essa caravana, o valor é muito mais em conta do que a outra. Você pode pagar em 5 parcelas até lá, é a Gênesis, tá, gente? 5 parcelas até lá, e chegando em fevereiro, você parcela o saldo que você ainda resta em 12 vezes. Então, resumindo, você paga em 17 vezes fixas até lá. Ok? Nada com a igreja, pagamento nem com a igreja, nem comigo. É agência, só sou o líder espiritual da caravana. Me sinto honrado, lisonjeado pela Gênesis me escolher para representar ela nessa caravana. Glória a Deus, foi um presente de Deus na nossa vida, ok? Só são 21 vagas. Então, tem 5 aí, 5 ou 4 mais ou menos aí. Se você quiser ir, ore a Deus, que Deus põe Jerusalém dentro do seu orçamento. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Página 207. Por favor, o nosso título de hoje, Marcos, nosso título de hoje é a corrida da fé. Qual o título de hoje? Ok? Simone está cansadinha? Vai dar uma renovada, vamos correr, viu? Engraçado, né? Corrida da fé, e falo de maratona, falo de tudo. Vou usar hoje, porventura, não extraímos muito o livro de 1 e 2 Timóteo, mas extraímos palavras do autor, que é o apóstolo Paulo, ok? Então convido os irmãos a fazerem uma leitura inicial, por favor. Nosso título é Corrida da Fé. Paulo não era um homem de meias palavras, verdade ou mentira? Quando falava sobre a fé, usava imagens vividas, ou seja, experiências próprias, né? Ele só dizia daquilo que ele alcançava e apontava de onde ele já tinha ido. Quando falava sobre a fé, então ele usava imagens vividas, entre elas a figura do atleta. Olha só, como é que pode? O apóstolo Paulo usou algo natural. E se ele fala de corrida de atleta, se ele está dizendo sobre isso aqui, certamente tinha essas culturas antigas já antes, ok? De disputa, de corrida e tudo mais. Então ele fala da figura do atleta, bem parecida, que todo mundo já conhecia. Então a figura do atleta aparece mais de uma vez em sua carta aos Coríntios. Ele convida os seus leitores a enxergarem a vida cristã como uma corrida.
Mas não qualquer corrida, em uma competição onde todos participam, mas poucos correm de verdade para alcançar o prêmio. Eu não quero descaracterizar o que nós vamos fazer. Por exemplo, eu tenho uma jovem que vai com a gente na caravana e ela falou assim: eu não vou correr, eu vou caminhar. Mas na verdade a Bíblia nos chama para correr. Mas você pode caminhar, não vamos também ficar ao pé da letra aqui, né? Mas já que a gente se aqueceu, eu acho que quem caminha consegue dar um trotezinho, sim ou não? A gente, na verdade, precisa, antes do corpo, existe a sua mente. E olhando esse lado, porque vai ser um sonho meu fazer 21 km. Irmãos, o máximo que eu fiz foi 13. 12, uns quebradinhos e parei, né? Mas eu acho que a gente sempre dá uma fadiga no corpo, chega uma hora que não dá mais, as pernas não obedecem. E aí, meu irmão, você tem que trabalhar com a mente. E eu acredito que quem caminha consegue, né? A gente vai trabalhar com um texto aqui que nos dá ênfase para isso. Eu acho que a pessoa que caminha, eu não sei se vocês já repararam aquelas marchas, aqueles caras que não correm, eles não podem correr. Eu acho que a marcha não tira o pé do chão, não é isso? Parece que eles andam rebolando, né? Mexendo. Não vou fazer, né? Que vai chegar figurinha, né? Tá doido, né? Vai chegar figurinha com certeza, né? Não vou. Vocês são terríveis, né? E aí eles andam naquela marcha, mexendo a cintura para lá e para cá, e aquela coisa que a gente fala assim, cara, eu ouvi dizer que esses caras às vezes têm um pace maior do que quem está correndo. Já ouviu isso, não? Eu já ouvi dizer que o pace dele às vezes é maior do que quem está correndo. A aceleração deles são tamanha, que eles rebolam muito de um lado para o outro, meu irmão, e não tem quadril para aquilo, não. Talvez para perder essas gordurinhas localizadas aqui assim, chamada flanco, né? Flanco aqui, não? Pneu. Talvez seria essa marcha atlética aí. Você que quer perder esse que está do lado aqui, vai para a marcha atlética, ok? Mas eu acho que dá para a pessoa que vai caminhar, ela correr. Por que eu digo isso? Porque senão a gente vai ser mimizento de sempre assim, ó, estagnar as pessoas. Por exemplo, não, tá bom, o que você já faz na vida espiritual já está legal. Eu vou usar um exemplo meu aqui. Por exemplo, a pessoa, ela vem para Jesus fumando e bebendo. Aí chega alguém que fala assim, não, se você largar o cigarro já está bom. Deus entende, é devagar. Né? E a gente tem essa mania de tardar, o que exige pressa na vida das pessoas, né? A pessoa vem toda pulguenta para Jesus, cheia de carrapicho, aí a gente fala assim, não, devagar, Deus entende, é assim mesmo, é um processo. A gente diz sobre processo, só que quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, mostra que o livro tem pressa. Em Atos 8, o Filipe encontra eunuco, já faz de imediato. Em Atos 2, o Paulo está pregando em 3 mil pessoas, desculpa, Pedro, 3 mil pessoas se convertem. Em Atos 5, não há lugar para mentira. Ananias e Safira morrem de forma trágica no templo, no culto, e era entregar a oferta que mentiram. Então, eu acho que a gente que está nessa caminhada, a gente pode mais sim. Por exemplo, nós estamos à beira de um evento agora chamado Reencontro com Deus. Existem líderes ou pessoas que elas mesmas pensam assim, não, está muito recente, passei pelo encontro agora. Só que ela diminui o passo dela. Ela, não é que ela tem medo, na verdade, não é medo. Ela costuma otimizar, né? E tem gente que vai romantizar, dizendo assim, ó, eu ainda estou digerindo o encontro com Deus. Irmãos, você come o almoço e a sobremesa junto, né? Você não come a sobremesa na janta, você não come os dois? E ainda, de quebra, toma um cafezinho, sim ou não? Então, a mesma intensidade que eu quero me alimentar, quando não você vai no restaurante, você pede uma entrada, você come a entrada, seja uma salada, um pastel, alguma coisa, depois você vai para o prato principal, depois você vai para a sobremesa, depois você vai para o café. Então, a mesma forma que nós sabemos saborear coisas palpáveis diferentes, a mesma coisa também é o lado espiritual. Gosto muito, sempre tenho como referência alguns irmãos, quero usar o Diego. O Diego, cadê? Diego da Viviane, estacionamento? Diego ali, o Diego em um ano, ele não teve omissão em nada. O Diego em um ano ele foi tudo. E não adianta, irmãos, falar, porque estou apertado. É prioridade. O livro Procrastinação, muitas pessoas já leram o capítulo 1, já vieram assim, o que é esse capítulo 1, pelo amor de Deus, né? São sintomas, os procrastinadores assintomáticos, né? Eles não definem o que é prioridade, ok? Então, acho que a vida espiritual, não existe ninguém que possa dizer assim, está cedo demais para me batizar, está cedo demais para ir para o encontro, está cedo demais para assumir esse compromisso. Eu acho que quem tirou a pilha do relógio foi você que perdeu o time. Ô, Jesus do céu, eu te achei, boneca, né?
Eu acho que fica uma dúvida. Eu tenho certeza e convicção que Deus já havia lhe chamado há muito tempo. E eu vou usar o texto bíblico para que você possa se amparar isso, né? Desde o ventre da tua mãe. Então, quando é que Deus te chamou? Não é muito bom? Não é uma palavra profética? Não está escrito na Bíblia? Desde o ventre da tua mãe eu te chamei e te nomeei. Você que deu as costas para Deus por muito tempo. Então, amado, toca no ombro do seu irmão, fala para ele assim, corre atrás do teu prejuízo. Fala com ele, só bora. Está com roupa de bora? Verdade ou mentira? Estava com o senhor ali na porta, senhor Ivan, ele senta por aqui, o senhor Ivan. Ali, senhor Ivan. O senhor é mais para frente, viu, senhor Ivan? Né? O senhor Ivan mora ali em... Ai, Jesus, esqueci bem perto. Anchieta, olha só, irmãos. Olha onde nós estamos chegando. Já vai abrir uma cela por lá, não é, varô? Seu Ivan com a esposa, com a filha, Anchieta, né? Olha só. Aí o seu Ivan perguntou logo para mim. Eu devo ir para o encontro? Eu falei, seu Ivan, estou esperando o senhor lá já. Porque às vezes a gente fala assim, não, calma, muito devagar, né? Cara, empurra, cai de cabeça. Veja bem, texto bíblico para que você tenha definição sobre aquilo que Deus quer potencializar na sua vida. Quem quer receber uma direção? Deus é educado. Pergunta para mim como? Anote no livro, Ezequiel 47. O Senhor, ele mede com uma linha 500 cordéis, ou 1000 cordéis, que é 500 metros, na verdade. Ele mede e o anjo diz assim, na visão, né, para o profeta. O anjo mede e ele diz assim, ó, as águas têm que sair dos artelos, águas rasas, e ele mede para que você se aprofunde mais, ao ponto que ela vem nos seus joelhos. Aí, de forma educada, você diz assim, ó, saí de uma vida normal e agora estou mergulhando em Deus, fui para o encontro, né, joelho. Aí ele fala assim, tá, vou medir mais um pouquinho então, ele mede mais 500 e as águas vêm aqui dar nos seus lombos, né, reencontro, ó. Aí ele fala assim, vou medir mais 1000, aí o texto diz que as águas dão nos ombros, fruto fiel. Aí ele fala assim, agora vou medir. Aí ele mede ao ponto que não dá para nós alcançar com os pés, aí ele fala, quem quer ir para o fruto? Venha nado. Né? Então Deus sempre vai esticar uma linha onde a gente tem impossibilidade e onde nós temos argumento. Deus é infinito. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Achou Gênesis capítulo 1? Achou? Agora abra Apocalipse capítulo 22. Vamos lá, lê o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1. Lê o primeiro versículo. Vamos lá, Gênesis 1, no princípio. Vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vamos para Apocalipse capítulo 22, por favor. E o verso de número 21. Que a graça de Jesus esteja com todos. Acabou. Acabou a página, agora tenta mergulhar. A gente sempre vai encontrar limites. Gênesis e Apocalipse. Acabou. Já li a Bíblia toda. Só que a Bíblia não tem chão. A Bíblia é um livro mais profundo. Quanto mais você busca, você vê que não conhece nada. Quanto mais você tenta entender quem é Deus, você fica mais confuso, porque você fala, meu Deus, quanta coisa, eu não tinha visto dessa forma. Experiência que Deus vai. É como a Bíblia diz, né? As misericórdias do Senhor são a causa nós temos consumido, né? Ela se renova a cada manhã. O mesmo Deus que tem uma palavra de 2000 anos atrás, essa palavra é tão real, tão palpável, que se falar ela agora é para os nossos dias. Isso é chamado multiforme graça de Deus. Então você nunca vai encontrar o limite de Deus. Deus não colocou limite para conhecer Ele. Buscar-me-eis e encontrarei quando buscar de todo o vosso coração. O livro de Osés diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ninguém jamais vai conhecer Deus na totalidade. O livro está aí, tá bem didático para você. De Gênesis, Apocalipse, você recetou, beleza. Mas tenta achar os mistérios dentro escondidos. Então nunca há limite para Deus, nunca. Deus sempre vai nos surpreender. Posso ouvir um amém? Então ele sabe que a corrida é uma competição, mas no ponto aí do parágrafo, tá? Mas não qualquer corrida, é uma competição onde todos participam, mas onde poucos correm de verdade para alcançar o prêmio. Coríntios 9, 24.
Muito obrigado. Vocês não sabem que uma corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para... É uma ordem. Fala bem alto assim, vou correr para vencer. E eu fico pensando aqui, por que você se converte? É para se desviar? Por que você decide entregar a vida para Jesus? É para pegar de volta? Essa é a sua corrida. Ele trouxe o natural para nós alcançarmos. É como se ele estivesse falando em parábolas, né? Paulo é uma réplica de Jesus no que ele dá de ensinamento, né? Parece que Jesus parou, mas Paulo continuou, né? Então ele pega aqui, se Jesus tivesse que falar sobre a corrida da fé, ele falaria igual Paulo. E Paulo tomou voz, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer literalmente isso mesmo, que a gente não corre pelo início, a gente corre pelo fim, porque todo mundo que larga quer chegar. Todo mundo que larga quer chegar. Como a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas que o princípio dela. Nenhum que decide correr, ele está... Aquela corrida é só um start ali, aquela bandeira, aquela buzinada aqui dali é só um start. Ele está doido para pegar a medalha lá atrás, lá. Eu não sei você, mas a gente tem essa metanoia, né? Dizem que quando você termina a corrida, você ganha banana, um amendoim, mas lá em casa tem um quadro que a Jéssica, o Marco, deu para a gente, 2 quadros, Senhor e Senhora Feijão. Já não tem mais espaço para colocar medalha. Toda hora é 5km, 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 5km. E se tiver uma corrida sem medalha, a gente faz, mas a graça maior é a medalha, irmão. A Bíblia diz que o trabalhador é digno da sua medalha. É verdade ou não é? Então Paulo ele dá uma ênfase para a gente dizendo assim, ó, portanto corram para vencer. Então ninguém chamou para ficar no meio do caminho. Ninguém foi chamado para só iniciar. Irmãos, o evangelho não é de quem inicia, de quem termina. Lembra do Paulo? Terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. É sobre isso, não é sobre o dia que você deu sim para sua esposa, mas é sobre o dia até que a morte o separe. Não é o dia que você começou a pagar o INSS, é quando você vai lá e é contemplado com a aposentadoria. Não é o dia que você ingressa na faculdade, mas é o dia da sua graduação, entendeu? Então a gente vive por conquistar coisas. Tem alguém aí nessa noite? Começar a faculdade todo mundo começa, mas quem termina? Casar todo mundo casa, mas quem se mantém casado até que a morte separe? A mesma coisa é salvação. Nós tínhamos que selar aqui nosso voto com Deus. Entrei, não existe outra religião, não existe nada, como Romanos diz, nem céu, nem inferno, nem altura, nem a profundidade, nem o presente, nem por vir, nada. E ele define, e nem ninguém pode me separar de Jesus. Agora, há obstáculos para o corredor? Há a cãibra, a cansaço, a fadiga, a distância. A mesma coisa também há para a gente na fé. Você está achando que o cara que saiu com um sorriso nos olhos, na metade do caminho, não falta fôlego para ele? Falta, mas ele entende que ele treinou para aquilo. Ele entende que ele acordou cedo, teve as suas exigências físicas, a sua mudança de alimentação, o seu porte físico, o seu treino para aquele momento. Então ele vive aquela corrida, ele vive para terminar, a linha de chegada é o alvo dele. E a gente, de forma da fé, temos que alcançar a mesma coisa. Diga assim, nada vai atrapalhar a minha corrida. Então dá um treino aí, por favor, fica de pé. Vamos lá, dá um treino aí, por favor. Vamos lá, dá um treininho aí, dá um piquezinho aí para mim, por favor. Se você não é capaz de entender o que eu estou falando em parábolas aqui, como é que você vai entender o que é fé? Dá um treino aí, por favor, cadê? Balança esse esqueleto aí, meu irmão, por favor. Isso aí. Aleluia, Sueli já está preguiça, né? Cadê correndo? Cadê o Diogo? Diogo, é assim que você corre, Diogo? Isso, vamos lá. Quem não estiver correndo, vamos lá, querido. Aquela marcha atlética, sim, isso aí. É corrida da fé. O seu corpo precisa entender que você está ouvindo essa palavra. Você está criando a parábola aqui. Quem está correndo por Jesus aí? Diga assim, eu estou correndo pela fé. Eu estou correndo pela santidade. Estou correndo pelas coisas certas. Enquanto eu corro, o pecado se afasta de mim. Enquanto eu corro e sigo para o alvo, a velha criatura toma distância de mim. Quem pode reagir nessa noite aí, dá um grito para Jesus. Podem sentar. Já reparou que numa corrida você tem um alvo na sua frente e você está distanciando? Olha que maneiro que é a corrida.
Como faz silêncio? Você bagunça tudo, pastor, o culto todo, manda a gente correr. Hellbot Fit Club. Presta atenção. Você já reparou que numa corrida, espero que os irmãos tenham entendimento para isso. Já reparou que numa corrida você tem um alvo que é a frente e ao mesmo tempo você começa a distanciar do passado, de alguma coisa para trás? Olha que maneiro, cara. Olha que maneiro. E uma corrida também tem algo maravilhoso, que nem todos que largaram contigo chegarão contigo até o fim. Quem já ingressou com alguém no evangelho e esses amigos ficaram para trás? Lamentável, né? Agora, tem gente com dor de cotovelo. Meu irmão, para de lamber ferida que eles querem ficar, irmãos. Entendeu? A gente vê que numa corrida tem gente que vai querer ficar para trás. Eu não estou falando mal de ninguém, mas é uma verdade. Mas eu não posso deixar no alvo porque alguém desistiu. Ah, pastor, mas o lema é deixar ninguém para trás. Cara, mas tem gente que não quer. Entendeu? E aí, meu irmão, uma sobrecarga fica pesada para a gente, ok? Já suou, Renata? Deu ruim aí? Foi? Olha, 1 minutinho só, não é? Aleluia. Tem gente assim, já suando. Eu falei, sei como? Eu demoro 1 hora para suar, meu irmão. Tem alguém aí, não? Morto? Então, Paulo, ele diz sobre terminar, irmãos, e é isso mesmo que a gente precisa fazer. Diga assim, casei, até que a morte separe. Diga, comecei a faculdade, é até o diploma. Cara, tem que ser assim, gente. Senão a gente vai ficar procrastinando. Vai ter uma vida que você vai ver as pendências. Chega na velhice, você fala assim, nunca terminei a casa, nunca terminei a faculdade, nunca me aposentei. É para só você chegar no final da sua vida ou num lugar onde você é para regozijar de merecimento seu e você ter pendências ainda para resolver. Então você tem uma vida para não levar pendência. Diga assim, eu tenho uma vida para não levar pendência. Diga, a partir de hoje, vou correr para vencer. Eu acho que o pessoal aqui da frente, eles sabem do meu lema, assim, que eu começo alguma coisa, dizem que sou muito acelerado, mas não é. É que eu não gosto de deixar pendência em nada. Se eu começar uma coisa, eu só sossego quando termino isso aí. Mas eu entendo que algumas coisas, existem processos, dias, tem que respeitar, hora é momento. Mas mesmo esperando os dias das coisas, porque tem coisas que vai demandar tempo e dias, mas mesmo assim, o meu pensamento não sai, eu não tiro o foco. E a gente precisa ter um foco nisso aí. Diga assim, quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus começou a obra de Gênesis no primeiro dia, Ele deixou alguma coisa pendente? Você vê uma sucessão, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º. Se Ele não terminasse no 6º, Ele botaria o 7º dia, 8º dia, mas coube a Deus terminar em 6 dias. Então Deus mostra que Ele é super organizado. Ele não foi lá no meio do caos e falou assim, pessoal, estou vendo um monte de gente com blusa do Flamengo, por favor, não olhem em jogo, é um pedido, não olhem em jogo, não olhem em telefone, preste atenção na palavra, por favor, tá legal? Preste atenção. Ele foi lá e começou a obra do primeiro dia de Gênesis. Lá no 6º dia ele falou, quem começa tem que terminar. Então ele começou com umas obras, acredito que necessárias. O que Deus colocou? Prioridade. Qual era a prioridade? Prioridade é ele saber que tinha que separar, na verdade, criar. Haja luz, né? Tudo escuridão. Então, acho que qualquer uma obra, você pega uma casa abandonada, não tem luz, não tem fio, não tem nada. Como é que um pedreiro vai trabalhar com máquinas hoje, que são máquinas elétricas, produtos eletrônicos? A primeira coisa que um pedreiro ele vai querer fazer o quê? Botar luz naquele lugar. E é normal. Assim Deus também viu a terra aqui. A primeira coisa que ele falou, eu preciso enxergar, né? Eu preciso enxergar. E Deus disse, haja luz. Então nós precisamos entender, irmãos, esse primeiro parágrafo nosso aqui é bem pequeno hoje, é que as nossas obras inconclusíveis precisamos concluí-las, ok? Quem tem aí um 2º grau pendente, quem tem aí uma 8ª série pendente, um ginásio pendente, uma faculdade pendente, né? Vocês precisam terminar essas coisas, né? Uma obra que está parada, a sua casa de repente tem título que a Rebote não tem. Pergunta para mim, qual o título? Obra de igreja. Que começa e não termina. Aqui não. Nós quebramos os protocolos. Não vou falar nada não, tá assim. Mas tem uma igreja lá na Vila Aliança, na Augusto Figueiredo, que a minha infância toda, eu via a minha infância toda, não fala para eles. Corta.
A minha infância toda, algumas pessoas falam, é igual obra de igreja, apontava lá. E olha, irmãos, até hoje, está lá. Aí rebote entra. Humano aqui muda tudo. Esse é um modelo para você viver. É esse tipo de igreja. Porque se a igreja faz, está abrindo legalidade para vocês fazerem. Se a igreja é assim, está legitimando que a vida de vocês também seja tão quanto. Está comigo aí, não está? Então diga assim, correr para vencer é o meu alvo. Ok? Então correr para vencer é o nosso objetivo. Não é sobre correr por correr. Mas correr com intencionalidade, correr com foco, com disciplina. Não é sobre viver no automático, dando volta em círculo. O prêmio ao qual Paulo referia-se não era terreno e nem corruptível da terra. Ele tinha os olhos voltados para a eternidade, por isso se preparava e vigiava os seus passos, conforme lemos agora. Mais um texto, como falei, 2 textos colocados aqui. O atleta precisa ser disciplinado. Quem quer correr? Disciplina, irmãos. Qual é a disciplina? Vamos ler tudo e depois nós voltamos aqui. Um atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, não luto sem quem dá golpe, como quem dá golpe no ar. Dá um soco no ar aí. Ou melhor, abra sua mão. Por favor, pega um pouco de ar na mão. A Dilma conseguiu armazenar ar, não foi? Não foi que a Dilma conseguiu, não foi? Nós precisamos armazenar o ar e engolir o... né? Loucura! Cada uma. Aqui ninguém ganhou, ninguém perdeu. Ô Lula! Presta atenção, o atleta precisa ser disciplinado sobre os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio não perecível, ou perecível, desculpa. Nós, porém, ao contrário, trabalhamos, corremos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo e nem luto como quem dá golpe no ar. Ninguém, irmãos. O que Paulo nos instrui aqui? Cara, se é para fazer, não tenha medo, faça para dar resultado. Não é a dieta de um dia, irmão, que vai resolver a sua gordura. Também não é entrar na academia só para pagar a matrícula, tirar foto e falar, me matriculei pelo menos, né? Irmãos, a gente está caracterizado de pessoas desse tipo assim, né? Que na segunda-feira bota um prato de salada, mas na terça-feira está na pizzaria. Você engana trouxa, irmãos. Isso não vai dar nada, foco. Qual o nome disso? Você é uma pessoa que procrastina. Você não tem foco. Você se distrai com facilidade. E essa distração que eu estou usando para você aqui, essa forma de colorir o que a Bíblia está dizendo, é a forma mais ilustrativa para dizer como que você se dispersa espiritualmente. Se você diz que vai começar um foco de uma dieta e tem um chá de revelação, um chá de bebê, tem alguma coisa durante essa semana, você já vai levar o teu kitzinho salada e fruta. Você não vai perder o foco, porque você precisa ter palavra. Nós precisamos ter compromisso. Se você falou que vai juntar grana e não vai passar em frente à loja e falar, desejo, você não me manda. Aquela calça muito bonita, vê quanto que é para atingir a calça velha. Vai dar um jeito, porque você colocou o propósito. O quanto você falou que ia juntar esse ano para comprar um carro? Você não falou que ia dar uma grande parcela para comprar o carro? O quanto você tem poupado? Já falei para vocês aqui, fizemos até um seminário de vida resolvida. Você tem a obrigação de receber a administração de José. Pergunta para mim, qual a administração de José? 20% do que você ganha. O quinto ele separava. 20% de 100. Separa o quinto. Não é o quinto dos infernos. Separa o quinto do teu dinheiro, do teu recurso. Ganhou o 100%, está lá com os seus 10 mil reais. Primeiro, não toque naquilo que é de Deus, tira a parte de Deus. Depois sobrou, tire o quinto. 20% do que lhe sobrou, 20% de 9 mil, tira R$1.800 e economiza, cara. Você vai comprar o carro à vista, não vai financiar. Ninguém gosta disso. Vocês gostam de pagar juros a banco, né?
Vocês gostam de pagar 12 para esse carro, né? Dá uma tira metade do que você, 20% do que você ganha, você vai economizar. Em 2 meses, você já deve estar aí com a metade do carro já guardado, irmãos. Então, o que falta na gente é uma boa administração. Está comigo ou não está? Devia estar com quem? Pois é. Então, não adianta dar golpe no mar. Por favor, estende a sua mão. Guarda um pouquinho de ar aí. Tem gente vivendo assim, ó. Trabalha. É como o livro de Ageu. O livro de Ageu, ele tem uma metáfora dizendo assim, ó. O povo está trabalhando, presta atenção. O povo trabalha, o povo planta, o povo colhe, o povo se veste. Aí Deus usa uma metáfora dizendo assim, olha, vocês não me ouvem. Por isso que vocês comem e não se saciam. Por isso que vocês vestem e estão com frio. Por isso que vocês bebem e estão com sede. Por isso que vocês comem e estão com fome. Por quê? Porque vocês não me ouvem. Então não adianta você estar vestido e falar, eu estou vestido, mas não está satisfeito com a roupa que tem. Eu estou comendo, mas nunca está saciado. Eu estou bebendo, mas nunca está, sabe? Sempre está com sede, sempre está com fome, sempre tem alguma coisa, entendeu? Então nós precisamos entrar na sacietude de Deus, na satisfação do Senhor. Está comigo aí, não? Então, irmãos, não viva mais um ano. Ou você vai esperar agora, não, pastor, não consegui botar o livro de Timóteo, não consegui ser um discípulo leal até agora. Quem sabe quando vir uma procrastinação? Estou no último capítulo, é melhor o fim das coisas que o princípio dela. Eu acho que nunca é tarde para você consertar um erro. Nunca é tarde. O livro de procrastinação nós iremos apanhar demais na cabeça, gente. Se quiser ir embora, já vai hoje. Porque vai ser mais um livro que você vai abrir, mais palavras que irão entulhar na sua vida, cara. Tanta informação e pouca aplicação dela. Gente, vamos praticar, que aí nós iremos ver o resultado do que nós estamos fazendo aqui. Correto? Dá um glória aí em cima aí, por favor. Não, é ela. Então não adianta dar o golpe no vento. Disciplina o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado para outros, não seja eu desqualificado. Meu irmão, coisa ridícula que eu vou falar aqui, mas não quero atingir ninguém, por favor, ignore e delete. Você se trataria num nutricionista gordo? Gente, não é nenhum tipo de bullying, mas acho que o profissional tem que ser a carta. O profissional tem que ser o outdoor. Acho que o médico precisa se curar primeiro, sim ou não? Peraí, você se trataria num psicólogo doido da cabeça? Retardado? Não? E por que as pessoas vão acreditar no evangelho que você prega se você não é modelo? Se nós temos inteligência para entender que um profissional da saúde, por exemplo, eu vou lá, aí a psicóloga está dizendo assim, come salada, eu vou olhar para a cara dela, aquelas negócios do lado assim, e falar, doutora, isso funciona para mim? Funciona. Eu vou dizer, e para a senhora? Gente, eu não estou falando nenhum tipo de obesidade, mas estou dizendo de um profissional que decidiu dar qualidade de vida para outras pessoas. Já que ela decidiu se profissionalizar, se formar nisso, ela tem que ser modelo, exemplo. Não é tão gostoso quando você vai fazer uma consulta com uma doutora que ela fala, meu Deus, você é igual essa mulher, esse homem aí. Você pega um personal todo malhadão, você fala, mano, que personal, mano. Aí quando você pega um personal frouxo, meu irmão, eu já vi um personal gordo que eu falei assim, nossa, cara. Eu quase que falo com ele, deixa eu te dar aula. Porque não é possível, cara. Não tem cabimento. Talvez Você conhece alguém assim, não? Quem conhece o personal gordo? Quem conhece uma nutricionista fofinha, abençoada? Talvez a palavra que eu estou falando assim, gordo, vou pegar na gramática do negócio, né? Obeso, não é gordo que eles falam, obeso. O que é obeso? O MMC está com gordura gorda, não magra. A pessoa está no MMC dela defasado. Olha lá o MMC, 15 quilos a mais do que pode. Índice de massa corporal. Eu não estou falando nada de exposição aqui, de uma exposição no qual você entende como só um porte físico. Aprove Paulo nos colocar naquilo que é hoje visto por todo mundo, né? Aquilo que todo mundo gosta, de academia, de correr. Hoje é moda, né? Hoje é moda.
Mas aprove Paulo pegar essa inteligência daquilo que nós entendemos, que para diminuir o nosso peso, precisamos controlar, né? Se abdicar de algumas coisas, precisamos ter uma vida de exercício diário. Aprove ele colocar isso para conjecturar a parte espiritual. Então ele chama essas práticas que nós estamos falando de exercício físico, de práticas da fé. Então, se eu condeno um profissional que é incompatível com a profissão dele, como é que alguém vai acreditar no evangelho se você não é modelo? Não tem como, gente. Está vendo como que a gente é bom para apontar? Eu não ficaria com um personal desse. Não, eu não ficaria com um profissional dessa. Mas você quer que as pessoas façam engolir aquilo que você só diz, mas não tem performance. Agora pega só, como é que você diagnostica uma pessoa boa? Com índice de massa corporal dela legal, dentro dos padrões, uma bela roupa, algo que não marca tanto. Aí você entende que essa pessoa tem uma vida equilibrada física. Né? E como é que as pessoas detectam que nós temos uma vida espiritual? Fala para mim. É no físico? Dá para dizer que você é crente porque você coloca uma camisa por dentro? Porque você emagreceu 10 quilos? Não. Quem roubava? Não, mas quem mentia? Exemplo. Você deixou a velha criatura e agora a nova criatura, provida pelo Espírito Santo, acendeu em você. Então, é quando você era tudo que você era, e agora os seus amigos falam, pô, fulano não faz mais, né? Ele sabe. Quer ver? Dá refrigerante para alguém que malha. É até notório você ver alguém que malha, não está comendo besteira, não está bebendo refrigerante, não vive uma vida assim, né? Tem um dia do lixo, todo mundo diz? Tem, mas cada um... A pastora Rose falou que ela não come doce, ela malha para comer o doce. Tá certa? Sim ou não? Tem gente que come sem malhar. Aí não dá, gente. Tem gente que enche a cara de bolo, não sai da festa enquanto não corta o bolo. Vamos lá. O que nós precisamos fazer aqui, irmãos? Por favor, anote aí, Mateus 7,6, por favor. Mateus 7,6. Dentro disso que Paulo está dizendo sobre o atleta, tem que se abdicar. Irmãos, o que a gente pode fazer ali? Olha esse texto aqui, que legal. Ó. Não dê o que é santo aos cães, e nem joguem pérola aos porcos. Interessante isso, né? Não jogar pérola aos porcos. O que ele chama a gente para ter? Uma vida de santidade. Assim como um atleta não vai dormir tarde. Um atleta, ele tem dieta, e elas também regem também uma boa noite de sono, uma boa qualificação. Assim, a gente não pode jogar pérola aos porcos. O que é pérola aos porcos? Meu irmão, se você jogar pérola, coisa de valor, e lavagem para o porco vai entender que tudo para ele é uma beleza. Então, nós precisamos, com o andar da caminhada da fé, se livrar de algumas coisas que é porcaria, ou gente que é porca do nosso lado. Não dá lançar pérola aos porcos. É muito notório também, vale a pena comentar aqui, que a gente, quando se converte, as nossas reuniões só se falam de comida. O primeiro assunto depois que acabar o culto, talvez não porque eu estou falando um alerta aqui, mas o primeiro assunto agora já começa assim: qual o lanche de amanhã? Eu faço. Não é pecado você fazer um lanche amanhã. Gente, olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você comer 1.500 calorias por dia, é a tua meta diária, mas não adianta você deixar de comer um dia 1.500 calorias, 2.000, mas no outro dia você comer 3.000, entendeu? Então você está trazendo, restituindo o que você deixou de comer. Então dá para manter uma dieta, mas a intenção não é isso. A intenção é o seguinte, por exemplo, o assunto do culto hoje, assim que terminar, para o líder ou para os liderados da célula, não é sobre o livro, sobre o que nós falamos de forma espiritual. A primeira, eu acompanho as células, né, gente? Então eu sei o que eu estou falando. A primeira palavra que depois termina o culto é: pessoal, a lista do cachorro quente de amanhã. É assim que a gente vive, como porcos. Como porcos. E nós estamos contemporaneizando aqui um assunto físico, trazendo para o espiritual. Olha, eu não quero manchar o lanche de vocês amanhã, não quero deixar vocês tristes, pesados, mas é uma realidade, porque a palavra é física, mas é espiritual, e a gente sai desse culto com a igreja de Coríntios na cabeça. Como que era a igreja de Coríntios? Eles faziam Santa Ceia não pelo corpo, pelo sangue, mas para comer e embriagar ao ponto de esquecer dos pobres.
Então, se tem um problema na gente, é que eu estou colocando a igreja no geral, a gente tem um espírito que não é o da avareza, que não é o demônio em si, geral, no qual você quer chamar aí, né? Zé Pilintra, Canca-Rua, mas irmãos, glutonaria está em 90% dos crentes. Come o que não precisa, come sem vontade, guarda. Você é daqueles que sai da festa, comeu tudo lá, ainda leva ainda da festa? Eu diria o nome dessa pessoa assim, de entulho. Ela come com os olhos. Eu acho muito feio quem bota prato grande na hora da comida. Eu não sei você, mas não sei se é uma questão de cultura, de família, mas tem gente que bota montanha, principalmente mulher. Mulher com prato de peão, meu irmão. É horroroso. Eu não casaria com uma mulher dessa. Uma mulher disputa contigo na comida? Desculpa, irmãs, mas é uma realidade. É feio para homem, é ridículo para mulher. É uma verdade. É feio para homem, mas para mulher se tornou obsoleto. Ridículo para mulher. Ridículo para mulher. Eu tenho um jeito de comer que eu como tomando café. Então, eu como primeiro uma proteína, depois eu boto. Eu posso até comer de forma que me sacia, mas é várias vezes que eu vou. Você bota mais um pouquinho. Eu tenho pavor de ver gente com prato cheio e depois jogar no lixo. Comeu com os olhos. Quem está ali? Satanás disfarçado. O espírito de glutonaria. Bota mal pratão. Ai, estou satisfeito. Me dá uma ajuda aqui. Come aí, fulano. Seja responsável. Detecte hoje que você está com espírito de glutonaria. Glutão. Mas é uma verdade. Mas eu me chamo, como Paulo diz, caracterizado de atleta, eu me chamo cristão e digo que não tem demônio. Você diz, mas as suas ações mostram que, na verdade, você sempre esteve com uma influência demoníaca. E aí, meu irmão, tem gente morrendo pelas beiras. Excesso de açúcar no sangue, câncer. Morre de comer besteira a vida inteira. Não estou dizendo também que tem atleta saudável morrendo também, mas a proporção é muito maior pelo aquilo que você come. Na verdade, o que nós comemos vai tardar ou vai postergar o nosso tipo de vida. A Bíblia diz nos Salmos que uns vão viver 70 a 80. Não sei se está interessante para você o assunto, que mexer na sua comida, né? Investir na comida dos outros é um problema, né? Fale de mim, pastor, mas não do meu prato. Estou mostrando para você que você abraça o demônio todos os dias. Presta atenção, uma coisa. O salmista falou assim, ó, o homem vai viver 70 a 80 anos, passar disso é enfado da carne. Alguns irão avançar mais um pouco pela sua boa performance, alimentação e robustez. O que é? Uma vida de equilíbrio, um exercício, uma caminhada diária, uma boa alimentação, horário para comer, horário para dormir, tudo. A gente que, ó, como termina o livro é lindo, gente. A frase linda do final do livro, a gente vai ler daqui a um pouco no final. Então diga assim, por favor, levanta a mão para os céus, por favor. Diga assim, não estou chateado, porque o pastor me chamou de demônio. Toda vez que você vê um irmão com prato assim, você pode chamar ele de demônio. Chamar. Sabe por quê, irmãos? A gente vai fazer festa em buffet, quando é o pessoal do mundo, o pessoal do salão fecha com bebida. Ele fala assim, tem problema não. Eles bebem muito e não comem nada. Agora, vai fechar uma festa para crente. Aí você fala assim, mas a gente não bebe. Então tem que ser mais barato. A festa de 15 anos, de 50 mil, com bebida, é mais barato do que uma festa para crente de 15 anos. Por quê? Porque ele diz na nossa cara, crente não bebe, mas o tanto que come. Então nós somos afamados e defamados, esculachados, né? A gente acha bonito, batata de marechal. O cara está dizendo assim, ó, bota colesterol, doença, enfermidade, doença no sangue. A gente assim, ó, você não sai para bater um papo no restaurante. Eu convivo com gente, então eu estou desabafando, ok? Você vai para um restaurante, eu tenho um pavor.
Semana passada eu falei com a Bárbara assim, vamos em tal lugar? Ela falou, abre um novo rumo ali. Quando eu cheguei lá, é aquele negócio de, como é o nome? De buffet liberado, né? Irmão, mas é tanta gente alegre, porque a comida, ela te dá alegria. Assim, as pessoas rindo, eu falei assim, é comida, né? Porque... Mas eu falo assim, como é que eles conseguem comer tanto? Porque o negócio é o seguinte, paguei, eu vou comer. Ei, garçom! O cara comeu todas as pizzas possíveis. Não tem mais espaço, mas tá. E a gente ri, né, irmãos? Demônio entrando e a gente rindo. Eu falo assim, Bárbara, não precisa em rodízio. Pede um à la carte. Semana passada, uns amigos me chamaram, mas não pagaram a minha conta. Vamos para o rodízio. Cheguei lá, eu pedi no rodízio. Eu sei o meu limite, eu e ela. Pedi um à la cartezinho. Uma bandejazinha com 25, 35 peixinhos, né? De boa. Não, porque quando a gente paga, a gente se sente assim, meu irmão. Porque quando você paga, sai do seu bolso e fala, vou sair daqui, vou dar um derrame nesse negócio aqui. O dono que se vire, centavo por centavo, demônio entrando. Eu não é. Gente, eu estou mentindo? Queria eu falar uma abobrinha hoje aqui, mas não é verdade. E aí a gente está perdendo irmão cedo. Um monte de gente deixando da mensagem a longevidade de vida, uma vida obesa. É câncer daqui, é leucemia dali, é o infarto ali. Por quê? Porque crente, o diabo pega ele pelo olho. É só sentir o cheiro de uma comida gostosa que lá vem o pastor Jorge. Eu te amo, parceiro. Eu não estou mentindo. Esses dias a gente falou com ele, a esposa e a filha, deu razão. Pastor Jorge, nós somos amigos, né? Vamos perder a amizade pelo que eu vou falar, né? E a gente falando assim, cara, que a gente acha assim, besteira o jejum que ele faz. Porque ele fala, eu estou sem comer doce, 1 mês, mas quando ele volta, come por 12. Eu falo, então não para de comer doce, cara. Porque o problema também não é o que você come, mas é a quantidade que você come. Se você for um nutricionista, ele vai falar assim, está deixando de comer por causa de quê? Está passando fome por causa de quê? É só diminuir a quantidade. Entendeu? Está comigo aí, não? Diga amém. Diga amém chateado, mas diga. É isso aí, Camila. Então, depois de nós lermos aqui, não lançar a pérola aos porcos, nós vemos aqui um texto sobre Coríntio, claro, né? Sem dar golpe no vento. É forte, não é? Paulo conhecia o risco de ser um pregador que, no fim, falhou em viver no que pregava. Esse era o seu temor. Essa é a lição que deixa para nós. Antes de falar de Deus para os outros, fale com Deus sobre você mesmo. Repete isso aí, por favor. Vai lá, por favor, todo mundo junto. Antes de falar, vai, seu Antônio. Antes de falar de Deus para os outros, fale você mesmo com Deus. Antes de dizer devoção dos seus liderados, viva a sua. Antes de correr com os outros, aprenda a correr consigo. Olha que legal. Uau! Eu amo o livro de Timóteo. O autor de Hebreus, eu amo essa pregação aqui, já dei para vocês há um tempo atrás. O autor de Hebreus, ele diz assim, ele retoma essa metáfora e ele amplia mais ainda, dizendo assim, no verso 12, capítulo 12, verso 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos de todo o peso que nos torna vagaroso, do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Ele faz duas separações, né? Ele diz assim, sobre o peso do pecado, e ele separa, e depois ele diz assim, deixa eu ler para vocês, por favor. Ele diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nos livremos de todo o peso que nos torna vagaroso e de todo o pecado que nos atrapalha. Então ele faz duas separações: pecado que nos atrapalha e peso que nos torna vagaroso. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver quem é a pessoa mais leve aqui, mais leve. Quem aí pesa entre um adolescente aí, 20, 30 quilos aí, por favor? Vem cá, por favor. Rapidinho, corre aqui. Que eu ouvi esses dias.
Eu estou igual aquele a subir no Sinai. Nós iremos dar uma apertadinha agora, sem tomar o tempo dos irmãos, mas é pequeno. Não sei, esse menino deve ter uns 30 quilos, cara. Se a Tabita comer igual o Tiago, ela tem 40. 30 mesmo? Mas é o mesmo tamanho, olha lá, gente. Andei com 35 quilos agora nas costas. Fácil demais. Para um momento, Rafael, 1 minuto. Mas eu levei uns 5 aqui. Tem gente levando isso desde a conversão. Tem gente levando esse peso desde o livro que começou Timóteo. Por isso que é pesado vir para a igreja. Por isso que é chato. Porque para decidir largar o peso é opção minha. Eu tenho que decidir. Ninguém se prontificou em tirar meu peso. Alguém falou? Vou tirar o peso do pastor. Alguém falou? Foi eu que decidi. Não quero mais esse peso. Assim é a nossa vida, irmãos. Tem alguém comigo aí? Não? Dá glória a Deus no seu lugar aí. A pergunta inevitável é: o que tem impedido você de correr? Pergunta para o irmão do seu lado: o que tem impedido você de correr? Pergunta mais alto: o que tem impedido você de correr? Responda a ele, por favor. Realidade é: quantos quilos você carrega em que impede você de correr? Olha, eu faço um acompanhamento com médico esportista. A quem não sabe, um dia eu já cheguei a 106 quilos. 4 cirurgias no joelho, uma plaquinha aqui. Os meus ligamentos são todos postiços. E esse médico, ele me disse assim, ó, o seu peso ideal é 85 quilos. Eu já saí de 106, estou com 89, 90, 89, 90. Minha luta agora é mais 5. E esse 5 não é nenhum tipo de coisa que você pode dizer assim, estética, nem nada. É a leveza. Se eu olhar como que eu corria, com 100 e pouco, na verdade era ofegante, nem conseguia. E agora você bota aí, se estiver legal, 10 km a gente faz. Motivação. Sempre quando eu olho essa parte física, eu também olho a parte espiritual. Eu não estou com aqui uma exposição de, poxa, corrida, emagrecimento, corpo, nada. Você nunca vai me ver sem camisa. Até se você for visitar lá em casa, não tem. Eu não consigo tomar um banho de sunga se eu estou com a igreja perto. É minha área reservada. Mas eu preciso cuidar do mensageiro que carrega a mensagem. Essa responsabilidade é minha. É minha. Então a pergunta inevitável é: o que tem impedido você de correr? Talvez você não esteja pecando de forma escancarada, talvez apenas peso, sentimentos que você carrega com o costume, por medo, por insegurança, por traumas antigos, hábitos velhos, culpas herdadas, padrões que não te servem mais. Tem gente que anda com 40 quilos na alma e acha que isso é normal. Só percebe quando aquilo pesava, quando finalmente se livra e se sente a leveza de andar em liberdade. Cristo oferece essa liberdade. E quem já foi liberto sabe, voar espiritualmente é indescritível. É como se você não conseguisse dormir muito tempo. Aí você é liberto, sai do encontro, do reencontro, e você fala: eu tinha que tomar remédio para dormir. Cheguei em casa, eu peguei no sono, sem remédio, sem nada. Você dormiu o sono do justo, o sono de uma criança. É o direito que todos nós temos. Então tem esses pesos. Não brinque agora, porque nós iremos bater algumas coisas aqui. Então é esse peso que a gente carrega. Mas quem já sentiu esse poder de ser liberto, voar espiritualmente é indescritível. Não dá vontade de voltar para o cativeiro de onde nós saímos. Mas alguns voltam por hábito, por teimosia, por incredulidade, como diz o provérbio citado em 2 Pedro, capítulo 12, verso 22. Muito obrigado. Nele se confirma o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito. Já viu, irmãos? Eu conheço pessoas que fizeram bariátricas aqui. Eu conheci um discípulo, ele não está aqui mais não, eu posso falar.
Cara, que ele tinha coragem. Ele fez bariátrica, ficou magrinho, ele teve coragem. Eu estava no restaurante com ele, ele apresentar a carteirinha de operado lá para pagar metade, mas o que ele comeu foi pior do que todo mundo. Como é que pode um bariátrico voltar a engordar, irmãos? Como é que pode alguém que experimentou de tirar uma carga voltar a se deixar nela? É uma pessoa. Então, se eu não trato o mundo espiritual de forma física, como é que eu vou atingir o mundo espiritual que é invisível, irmãos? Invisíveis. Pergunta se a Camila quer voltar ao peso que ela tinha. A Camila aqui é um exemplo para a gente, várias outras também. Muitas outras aqui, daquilo que viviam, do peso que carregava, do constrangimento. E abate até a alma, porque você se sente desfavorecido, se sente, sabe, rejeitado, não se sente bem. E agora não, está voando, está decolando, está correndo, cheio de vida, de saúde. Então, irmãos, quando eu falo de comida aqui, não estou chamando ninguém de glutão, mais ou menos, né? Mas estou falando, se você não consegue atingir o que é visível, você não vai conseguir detectar o que é invisível, irmãos. E é uma realidade. Então a pessoa não dá. Uma vez que você foi liberto, por exemplo, eu deixei de beber, vou voltar a beber. Eu deixei de me prostituir, vou voltar a me prostituir. Tem gente voltando ao próprio vômito, como diz o Provérbios. O Provérbios recitado é o 22, verso 6, e o 2 Pedro 2, 22. Está citado aí para a gente aí. Então o cão voltou ao seu próprio vômito. Não dá. Por isso, Paulo repete: corra com perseverança. Você tem uma missão, uma chamada. Você tem um ministério. Você é um atleta da fé. Ainda que tenha começado tarde, ainda que carregue cicatrizes, ainda que tenha tropeçado no passado, a corrida é sua, igreja. Ela foi marcada por Deus, por você. Levante a sua mão e diga: Deus me escreveu nessa prova. E eu preciso correr a corrida da fé. Aqui entra num ponto sensível, mas importante, o cuidado com o corpo, a fé espiritual, mas ela acontece quando habitamos num corpo físico. Deus quer sua alma salva, glória a Deus, mas também deseja a sua vida bem vivida e em paz, com saúde e também com equilíbrio. Agora vamos apanhar um pouquinho nessa frase final do livro aqui, por favor. A saúde importa, repete comigo: a saúde importa. A saúde importa. O corpo carrega a mensagem, mas se o corpo quebra, a mensagem para. Repete comigo: o corpo carrega a mensagem. Se o corpo adoecer, o mensageiro é parado à força. Quem quer ganhar os confins? Quem quer evangelizar? Quem quer cumprir o ID? Você pode estar matando pessoas com excesso de comida que você come besteira. Pessoas irão deixar de ouvir a mensagem que Deus escreveu para que você estivesse lá, se você não cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo do Senhor. Tem alguém comigo aí, não? Todos vocês repitam bem alto: a saúde importa. Diga isso: a saúde importa. Saúde importa. O corpo carrega a mensagem, mas o corpo, se quebrar, a mensagem para. Você entendeu aqui? Quantos de nós iremos ser o próximo a enterrar alguém tão precoce? Morrer com 30, 40 anos é um absurdo, irmão. 50, 60. Irmãos, no mínimo é o que o salmista falou: 70, sem enfado da carne. Vamos despedir nos 70 porque tem amparo bíblico para isso. Mas, meu irmão, morrer com 40 é muito relaxamento. A gente sente uma dor, e tem um médico, Jesus falou assim: os são não necessita de médico, só os doentes. Sente uma dor, a gente fala: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Aí quando vai, está todo estragado por dentro. Mas a dor já foi falada 2 anos atrás. Estava com o doutor Jarba esses dias, tem uma discípula nossa, eu não quero tocar para inflamar o assunto, mas ele disse assim sobre as mulheres. As mulheres, elas têm um risco de inflamação muito grande. Se as mulheres soubessem o que é beber água, elas bebiam.
Há uma fragilidade no corpo feminino. Eu não sou médico para explicar, estou pegando a palavra dele. Mas as mulheres não bebem água. E uma infecção urinária pode generalizar em tudo na sua vida. E ele disse mais ainda, elas trocam água para o refrigerante. Você vai matar o evangelho. Você é um assassino de vida de forma involuntária. Os meus dias foram escritos no livro. Deus tem um plano e eu não morrerei sem antes as promessas se cumprir. E se eu me suicidar? E se eu acabar com o meu corpo? Deus vai levantar outro. Mas Deus conta comigo, eu preciso concluir a minha missão. O crente não pode morrer por negligência. Não pode morrer por negligência. Então eu posso impedir que a obra de Deus avance. É só eu relaxar. E outra coisa, pergunta qual? Quando não tem a glutonaria pelo excesso de comida, tem o espírito da preguiça que te bota deitado na cama, no sofá e você não faz nada. Fui dar uma camisa para um rapaz aqui. Posso falar o nome, se ele quisesse assumir? Não. Fui dar uma camisa para um rapaz aqui. Eu gosto disso, negócio, não expõe ninguém. Eu gosto de falar de verdade, sabe? Tá aqui, ó. Isso é coisa de família. Quando eu não vou falar em mesa lá em casa, eu falo assim, Gabriel, eu não vou falar porque a Esther está aqui, entendeu? Mas, não, família, irmão. É o Renato. Glória a Deus pela vida dele. Quantos quilos você já perdeu, Renato? 4 quilos, parabéns. Uma salva de palmas para o Renato. Ele nem soube, mas aquele dia que eu chamei ele para dar 5 blusões para ele. 2 com etiqueta, verdade ou mentira? 2 com etiqueta. Ele saiu comigo de carão, o blusão não fechava. Eu falei, Renato, esse blusão está me engolindo, Renato. Ele falou, pastor, eu prometo para o senhor que eu vou emagrecer. Fiz um desafio com a Nicole. Quantos quilos você já perdeu, Nicole? 21. Tem uma nutricionista que arrancou um elogio da gente aqui, porque ela foi consultar um membro daqui da nossa igreja e falou, os pastores de vocês ensinam isso? Falou, o meu pastor ensina. Nossos pastores ensinam. Ela falou assim, isso é inédito. Irmão, eu ficaria horroroso vendo um pastor barrigudo pregar aqui. Eu falo, esse cara não jejua, mano. Tem como? Eu já tive uns pastores que vinham aqui, ó. 4 quilos o Renato. Já falei que o Lázaro começa a aparecer. No primeiro dia em que ele saiu daqui golpeado por essa informação, que foi Deus que levou lá em cima, porque Deus trabalha com essas mensagens, porque talvez em outra condição ele não seria chocado. Talvez Deus retardou uma possível catástrofe nos próximos dias. Ele já começou a caminhar com a esposa, mandando um vídeo. Pastor, tenho palavra. E está lá. Está lá, está lá, está lá. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns. Porque, de repente, Deus quer abrir uma igreja enceropédica. Eu vou falar de novo, porque parece que vocês cochilaram. De repente, Deus quer abrir uma igreja enceropédica. Não dá, irmão, para se preparar como Deus chama. Deus já te olha antes. A saúde importa? Importa. O corpo carrega a mensagem, mas se o corpo quebrar, a mensagem para. Por favor, cuide também da sua mente. Desabafo do pastor Alexandre. Se gostar, amém. Se não gostar, não vou pedir perdão, mas ignora, se não serve para você. Irmão, tem tanta gente que me manda mensagem de porcaria, nada a ver. Pastor, eu queria fazer um gabinete, bobeira, não tem noção, pensa que a nossa vida é cuidar da mente. Eu falo para minha esposa, o excesso de WhatsApp que ela responde, eu falo, Bárbara, é necessário isso, cara. Ela foi golpeada aqui, um dia desses aqui, numa festividade de aniversário, alguém golpeou ela, eu falei, cara, tu vai se desgastar nisso, cara, com a mensagem. Irmão, o que eu tenho mais feito é amar o próximo, mas não esquecer de mim. Sabe por quê, irmãos? Eu estou aqui. De repente você vai embora, eu vou ter que continuar.
Então preciso me cuidar. Disponível sempre, mas nem sempre acessível. Ontem não consegui, tinha pessoas lá em casa. Pedi os pastores para fazer um casamento. Hoje, com essa cabeça, pensando nesse dia aqui, se preparando para esse dia, funeral do pai do Rafa, pedi os pastores que estivessem lá. Disponível sempre, mas nem sempre acessível. A Bíblia diz para você não visitar o seu irmão por muitas vezes, que ele possa enjoar de você. O que eu vejo de líder morrendo é porque dá atendimento fora de hora. Quer salvar o mundo inteiro. Líder, dá o seu valor também. Ah, pastor, estou desesperado. Aí tu chega lá, não é nada. É de morrer? Eu já pergunto assim, é emergente? Ou, desculpa, é uma emergência? Qual o nível? Porque tem gente que não tem noção do negócio. Ah, pastor, porque eu não sei se eu vou vestir uma camisa rosa, porque das mulheres o senhor bota o azul. Pastor, o que você acha? Porque vai ter um negócio das mulheres, eu faço churrasco aqui, levo meus filhos para comer fora. É assim o tipo de mensagem. É daí para pior. Ingênua, pessoa ingênua. E eu, com todo carinho, meu irmão, nem respondo. Nem respondo, nem vi. Foi. Sabe por quê, irmãos? O que está adoecendo pastores é esse tipo de mensagem. Que você fala assim, ah, nem nada, eu vou dar confiança porque é uma ovelha. Mas é mensagem subliminar. É um peso para o teu dia. É um peso para a tua semana. Coisa que não tem nada a ver. Sabe quantas vezes o nosso telefone já tocou madrugada dentro? Todo dia mesmo, de verdade. Mas hoje, depois que eu falo isso aqui, eu já dou um grito aí, uns 30, já nem me pede gabinete. Se essa condição de eu te atender para você ficar aqui, você não entendeu o que é o reino ainda. Depois de usar uma exposição de uma palavra dessa, de 1h30, você não entendeu o que eu estou falando, você achar que é falta de ética minha, dizer que não dá atendimento sim, só que eu sei qualificar. Porque o que traz desespero em você não tira o desespero de Deus, não. E o que te desespera não pode me desesperar. Já pensou eu subir aqui entulhado, meu irmão? De informação, como é que eu vou ter uma boa higiene mental para pregar uma palavra, com tanto problema? Não foi isso que o Jeco detectou em Moisés? Moisés, está pegando coisa que não é para você. E a mesma coisa eu digo para a liderança, mede o que vocês fazem com esses liderados. Porque tem gente, meu irmão, que está ali, porque está igual um cachorro abandonado, sem trabalho, a mulher largou. Mas, meu irmão, se esse cara arrumar um trabalho, ele vai abandonar a sua célula. Então forge o caráter dessas pessoas que roubam o seu tempo primeiro. Forge o caráter, não deixa que você morra, líder, por causa de A e B e C. Ah, Jesus deu a vida por todo mundo. Você tem dado por quem? Você é um exemplo de dar vida para quem? Por quem? Ninguém. Então quer cobrar o que você não faz? Literalmente, irmãos, conheço sim pastores passando mal. Pastores que tomam remédio para dormir. Pastores que não têm vida, que fazem tratamentos com psicólogos, com terapeutas, até em psicanalista agora que virou moda, tudo. Por causa de quê? Por causa que não mede, dá acesso para todo mundo. Irmãos, a tua vida em ordem, irmãos. Presta atenção, irmãos. Se qualifica. Ah, mas o mandamento é amar o meu próximo, mas não posso esquecer de mim. Então o que adianta tu salvar e eu me perder? O que adianta eu curar em você e eu sofrer? Não, irmãos. Vou botar minha mão onde alcança. Está comigo aí, não? Eu não sei se você vai gostar disso. Não vai mudar nada na minha forma de pensar, tá? Espero que não constranja você e não traga nenhum tipo de mal para o seu coração aí, mas... porque... Não, é obrigação sua. Pastor é vocação, não é profissão, não. Quem tem que te atender bem é o atendente do mercado. Ele. Eu tenho que cuidar. O meu cuidado primeiro da Bíblia é a palavra. Já estou te dando. Não tem que ficar botando você no colo, botando você para dormir, não, irmão. Isso é coisa de... neném. Ai, cuidado, é uma vida aqui que é bobo, mas lá fora, aqui é o bobo, aqui, ai, coitado de mim, porque eu estou sofrendo, mas lá fora, só pegar o Instagram e ver o que ele estava fazendo um mês atrás, aí lá é o pó da rabiola, é o que faz a festa para todo mundo, dança até o chão, aí chega aqui, tudo manguaçado. Seja forte e corajoso. Entenda que eu tenho que levar minha responsabilidade. Quem está pregando para você, quem quer ser salvo, tá?
Não é quem quer título, olha o que eu estou falando aqui. Ó. Posso perder uma opção de pessoas, mas problemas. Se não quiser ficar aqui com essa mensagem, eu vou fazer o quê? Ficar entulhando vocês aqui? A verdade é essa, irmãos. A verdade é essa. Não é igreja cheia. É porque a pastora falou que a igreja está cheia. Tá legal, mas se você quiser voltar no próximo culto, amém. Se você entender que tem benefício seu, venha. Agora, se você entender que você está perdendo aqui, saia. Quer ser o quê? Bajulado? Quer ser o quê? Exclusividade? Não. A menina falou assim, pastor, vou falar sessão de autógrafo. Eu falei, isso é muito artístico. Bota dedicatória. Dedicatória. Irmãos, vamos ver o evangelho de verdade. Eu tenho as características de Paulo. Quero te salvar. Mas, irmão, quero entrar na tua frente. Para chegar e falar, vem. Eu estar lá e falar, Jesus, abre a porta aí. Estou trazendo eles aqui. A Bíblia diz que o pastor vai apresentar as ovelhas. Então, esse é meu papel. O evangelho não é para vocês, irmão. O evangelho é para nós. Eu estou pregando para mim, irmãos. Estou pregando para mim. Eu sei que eu tenho ansiedade em casa, que a minha esposa sofreu. Eu sei que o exercício físico trouxe cura para ela. Jesus também. Mas ela começou a cuidar do corpo, começou a higienizar a mente. Eu vivo bloqueando. Excesso para todo mundo. Meu filho esse dia estava com dor de cabeça. Eu falei, excesso de computador. Tudo que é demais, irmão, faz mal. Boa noite, igreja. Livre-se do peso, discipline-se, mantenha o foco, corra com intenção, corra com a fé. Qual foi o exercício que nós trabalhamos aqui? 1 Coríntios capítulo 15, 58, sejam firmes. Há 20 anos eu carrego essa constância. Já falei e torno a repetir, principalmente para aqueles que chegaram agora. Um rapaz que eu fui líder de jovem numa igreja, e ele foi líder de jovem numa sede. Ele disse assim, cara, te achei no Instagram botando nome de feijão. Achei você. Cara, o teu Instagram só tem coisas de igreja de Deus. Você não para, não. Continua a mesma coisa. Aquilo ali foi um sinal de Deus para mim. De como eu comecei, eu estou hoje. A mesma paixão. Firmes, constante. Firmes, constante. Firmes, constante. Firmes, constante. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Permite aí você anotar um versículo para a gente ir embora agora? Terceira epístola de João, capítulo 1, verso 1 e 2. Terceira epístola, lá no final. Alguns chamam de carta, outros de epístola, por favor. Terceira João, capítulo 1, verso 1. Muito obrigado. Olha só, a carta do apóstolo. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu filho, amigo querido, a quem amo Não pula não, vai botar o 2, deixa aí. Lê para mim. Eu, presbítero, João, escrevo a Gaio. O que ele é? Meu filho querido, a quem amo Então você vê que o amor fala a verdade. Tudo que eu falei, o apóstolo João vai dizer para o filho dele, Gaio. Olha só, a receita do médico. Vai lá, no verso 2. Amado, espero que você esteja bem o quê? Fisicamente. Tão sadio quanto você é forte de espírito. Já leu esse versículo, entendeu? Esse cara, ele é bom de espírito ou de físico? Ele é muito bom. Está na vigília, tem dom, tem tudo. Conhece a Bíblia toda. Mas o apóstolo João escreve para ele dizendo assim, que a mensagem vai fluir, mas qualquer hora ela vai ser interrompida, porque fisicamente ele não está cuidando do corpo dele. Então a mensagem é, espero que você esteja bem. Está saudando ele. Está comentando, estimando que ele esteja bem, desejando saúde. Olha, cara, soube de você aqui, soube que você não está muito bem. Espero que você melhore logo, espero que você recupere logo o físico, porque no espírito você é muito bom. No espiritual você está nota 1000, mas no físico, na sua saúde, você está negligenciando. E é o que a gente vê hoje. Pessoas espirituais, mas no físico estão zero.